Sexta conferência, 27 de agosto de 1919. Até aqui, procuramos compreender o homem do ponto de vista anímico, à medida que essa compreensão se faz necessária para a educação da criança. Teremos de diferenciar os três pontos de vista: o espiritual, o anímico e o físico. E para chegar a uma antropologia integral, observar o homem a partir de cada um deles. A observação anímica constitui a mais imediata, porque na vida comum é justamente o elemento anímico que é mais acessível no homem. E os senhores também terão percebido que apontamos o âmbito anímico ao empregar a antipatia e a simpatia como conceitos principais para essa compreensão do ser humano. Não nos será oportuno passarmos diretamente do anímico ao físico, pois a partir de nossas observações científico-espirituais sabemos que o corpóreo só pode ser compreendido como uma manifestação tanto do anímico quanto do espiritual. Portanto, à observação anímica que possamos em linhas gerais, acrescentaremos agora uma observação do homem do ponto de vista espiritual, que para só então passar a abordar mais especificamente a assim chamada antropologia, a observação do ser humano tal como ele se manifesta no mundo físico. Se quiserem observar convenientemente o homem de qualquer ponto de vista, os senhores terão de recorrer sempre, de novo, à diferenciação das atividades anímicas humanas entre conhecer, que decorre no pensar, sentir e querer. Até aqui consideramos o pensar, o conhecer, o sentir e o querer dentro da atmosfera constituída por antipatia e simpatia. Observemo-los agora do ponto de vista espiritual. Também na observação espiritual, os senhores encontrarão uma diferença entre o querer, o sentir e o conhecer pensante. Basta observarem o seguinte: à medida que conhecemos pensando, devemos sentir, se me permitem usar uma metáfora, pois a imagem nos ajudará quanto aos conceitos, que de certa forma vivemos na luz. No conhecer, sentimos-nos com o nosso eu inteiramente imersos nessa atividade cognitiva. De certa forma, cada parte, cada componente dessa atividade a que chamamos de conhecer, está dentro de tudo o que nosso eu faz. E mais, o que nosso eu faz está dentro da atividade cognitiva. Estamos totalmente na claridade, vivemos numa atividade plenamente consciente, para usar uma expressão conceitual. Aliás, seria ruim se no conhecer não estivéssemos numa atividade totalmente consciente. Imagine se os senhores tivessem de sentir o seguinte: deixa eu ver. Enquanto elaborassem um juízo, algo ocorreria com seu eu em algum ponto do subconsciente, e o resultado desse processo seria juízo. Suponho que, ao dizerem este é um bom homem, estejam emitindo um juízo. Os senhores devem estar cônscios de que aquilo de que necessitam para emitir esse juízo, o sujeito, esse homem, e o predicado é um bom homem, são componentes de um processo que lhes é bem presente, que para os senhores está totalmente permeado pela luz da consciência. Se tivessem de supor que algum demônio ou mecanismo da natureza atasse o homem como com ser bom, enquanto emitissem o juízo, então os senhores não estariam plenamente conscientes dentro desse ato pensante e cognitivo. E estariam sempre com uma parte do juízo no inconsciente. No conhecer pensante, é essencial que em toda a trama dessa atividade estejamos presentes com plena consciência. O mesmo não ocorre no querer.
No conhecer pensante, é essencial que em toda a trama dessa atividade estejamos presentes em plena consciência. O mesmo não ocorre no querer. Os senhores sabem muito bem que, ao desenvolver o mais simples querer ao andar, estão de fato vivendo bem conscientemente apenas na representação desse andar. O que se realiza dentro de seus músculos enquanto movimentam para frente uma perna após a outra, o que ocorre no mecanismo, no organismo de seu corpo, disso os senhores nada sabem. Imaginem só tudo o que teriam de aprender do mundo se tivessem de realizar conscientemente todos os dispositivos necessários para querer andar. Deveriam então saber, enquanto se esforçam por andar, exatamente o quanto seria necessário de substâncias nutritivas para possibilitar o movimento dos músculos de suas pernas e de outros músculos corporais. Os senhores nunca calcularam o quanto necessitam daquilo que a alimentação lhes proporciona, pois sabem muito bem que tudo isso acontece em sua corporalidade de forma muito, muito inconsciente. Enquanto queremos, em nossa atividade, se imiscui continuamente um elemento profundamente inconsciente. Isso não se passa pura e simplesmente ao observarmos a natureza do querer em nosso próprio organismo. Tampouco o que realizamos ao dirigir nosso querer ao mundo exterior é plenamente abrangido por nós com a luz da consciência. Ele tem um diagrama aqui agora que no PDF ele não aparece. Eu vou rapidinho buscar o livro e já vem, tá? Porque no livro tem o desenho. Que chique, a Valquirem tem uma lareira atrás dela, Ju. Ai, que delícia, né? Deve estar frio por lá, né? Aqui é bem friozinho. Aqui a gente precisa ter um foguinho e é uma delícia, realmente. Muito bom. Ah, é uma coisa estranha que esse diagrama. Parece um. Deixa eu pôr aqui. Eu vou. Diz, Eu tô com o livro, Val. vira com o livro. Você Ah, tá. eu também. Ah, então tá bom. Então só eu que precisava ver mesmo. Mas estranho. Bom, vamos ver o que ele vai falar. Ah, ali, ó. Suponham dispor de duas estacas robustas que depositam uma terceira sobre as mesmas em sentido horizontal. Procurem distinguir agora, com exatidão, entre a atividade cognitiva plenamente consciente, existente em tudo que fizeram, e aquilo que reside nessa mesma atividade quando os senhores emitem o juízo um homem é bom, no qual estão totalmente presentes com sua capacidade de conhecer. Por obséquio, façam uma distinção entre a atividade cognitiva existente e aquilo de que os senhores nada sabem, apesar de o haverem executado com sua vontade plena. Porque essas duas colunas sustentam, mediante certas forças, a viga depositada sobre elas? Para essa questão, a física possui até hoje apenas hipóteses. E quando as pessoas acreditam saber por que duas estacas suportam a viga, estão apenas se iludindo. Tudo que possuímos como conceito de coesão, de adesão, de forças de atração e repulsão, constituem, no fundo, apenas hipóteses para a ciência exterior. Contamos com essas hipóteses exteriores
enquanto agimos. Contamos com o fato de que as estacas que devem sustentar a vida não desmoronarão desde que tenham uma certa robustez. Não podemos, porém, discernir todo o processo pertinente, como tampouco podemos discernir os movimentos das nossas pernas ao esforçarmos para caminhar. Assim, também aqui se imiscui em nosso querer um elemento que não atinge nossa consciência. O querer contém, na mais ampla proporção, um aspecto inconsciente. E o sentir ocupa uma posição mediana entre o querer e o conhecer pensante. Ocorre, então, que é parcialmente permeado pela consciência e parcialmente por um elemento inconsciente. Dessa forma, o sentir participa tanto da característica de um pensar cognitivo, quanto da característica de um querer sensível ou sentido. 10 minutos para acabar, depois a gente volta no mesmo link, tá? Vou reler aqui. Dessa forma, o sentir participa tanto da característica de um pensar cognitivo, quanto da característica de um querer sensível ou sentido. Ora, como é que isso se explica, enfim, de um ponto de vista espiritual? Bom, essa parte, para mim, até então, eu achei que tá tranquilo de entender. Os senhores só chegarão ao entendimento se, do ponto de vista espiritual, interpretarem da seguinte maneira os fatos caracterizados acima. Em nossa vida cotidiana, falamos de vigília, do estado consciente e desperto. No entanto, só possuímos esse estado na atividade do pensar. Peraí, eu vou reler, gente. Os senhores só chegarão ao entendimento se, do ponto de vista espiritual, interpretarem da seguinte maneira os fatos caracterizados acima. Em nossa vida cotidiana, falamos de vigília, do estado consciente e desperto. No entanto, só possuímos esse estado de atividade do pensar cognitivo. Querendo-se, pois, falar bem exatamente do quanto a pessoa está desperta, cumpre afirmar que alguém só está realmente vigilante na medida e na extensão em que está conhecendo qualquer coisa por meio do pensar. O que sucede com o querer? Todos os senhores conhecem o estado de consciência. Chamem-no, porém, não importa, de estado de inconsciência do sono. Sabem que enquanto dormimos, desde o adormecer até o despertar, o que vivenciamos não se encontra em nossa consciência. É justamente isso que também ocorre com tudo que permeia nosso querer como elemento inconsciente. À medida que, como homens, somos seres volitivos, estamos dormindo mesmo enquanto acordados. Trazemos sempre conosco um homem dormente, ou seja, o homem volitivo, e acompanhamos-lo com um homem vigilante, com um homem que conhece pensando. Enquanto seres volitivos, estamos dormindo também do acordar ao adormecer. Há sempre algo dormindo conosco, a natureza íntima do querer. Dela não estamos mais fortemente cônscios do que estamos daqueles processos que sucedem conosco durante o sono. Não se conhece completamente o homem quando não se sabe que o sono interfere na vigília à medida que o homem é um ser volitivo. Bom, para mim até aí ainda estou entendendo, tá tudo bem. O sentir situa-se no meio, cabendo então a pergunta: como é que a consciência está no sentir? Ora, essa também se localiza no meio entre a vigília e o sono. Os sentimentos que vivem em sua alma, os senhores os conhecem tal qual conhecem os sonhos. Só que os sonhos são lembrados e os sentimentos são imediatamente experimentados. Mas o estado de disposição de alma que temos ao saber de nossos sentimentos não diferem daqueles que temos diante dos nossos sonhos. Na vigília, não somos apenas pessoas vigilantes ao conhecer pensado e pessoas dormentes ao querer. Somos também sonhadores à medida que sentimos. Portanto, enquanto estamos despertos, nos são despejados de fato 3 estados de consciência. A vigília propriamente dita, no conhecer pensante.
o sonhar no sentir, o dormir no querer. O sono habitual sem sonhos é considerado, do ponto de vista espiritual, como nada mais senão o abandono do homem, com toda a sua entidade anímica, ao âmbito ao qual ele se entrega com seu querer no decorrer do dia. A única diferença é que no sono autêntico nós dormimos com todo o nosso ser anímico e na vigília só dormimos com o nosso querer. Ao sonhar, como se diz habitualmente, entregamos-nos com o nosso ser total ao estado anímico que denominamos sono. E na vigília, só nos abandonamos a esse sono onírico enquanto sentimos. Do ponto de vista pedagógico, agora os senhores não mais se admirarão ao constatar que as crianças divergem no tocante ao grau de vigília de sua consciência, pois descobrirão que crianças nas quais predomina a vida dos sentimentos são crianças sonhadoras, de forma que, não lhes estando desperto, ainda na infância, o pleno pensar, estarão facilmente entregues a um caráter sonhador. Então, os senhores tomarão esse fato como motivo para atuar sobre tal criança por meio de sentimentos fortes, e poderão ter a esperança de que esses sentimentos fortes despertarão nela o conhecer claro, pois todo estado de sono tem a tendência, segundo o ritmo da vida, a acordar após algum tempo. Ora, se abordarmos com emoções fortes tal criança aninhada sonhadoramente na vida dos sentimentos, após algum tempo essas emoções despertarão por si mesmas com o pensamento. Crianças ainda mais apáticas, mostrando-se até mesmo embotadas face à vida sentimental, evidenciarão estar fortemente predispostas especialmente para a vontade. Aí se vê que, considerando esses fatos, pode-se enfrentar pela cognição muitos enigmas da vida infantil. Os senhores podem receber na escola uma criança que se comporte como um verdadeiro retardado. Se imediatamente a julgassem débil mental, estúpida, investigassem-na com a psicologia experimental, procedessem a belos testes de memória e todo tipo de coisas que se fazem hoje nos laboratórios psicopedagógicos, dizendo por fim: segundo toda a sua disposição, a criança retardada deve ir para uma escola de débeis mentais, ou mesmo para a hoje tão prezada escola para deficientes. Então, os senhores não conheceriam de perto a natureza da criança. No entanto, talvez essa criança, em especial fortemente predisposta à vontade, seja uma dessas crianças que, em idade posterior, transformará seu temperamento colérico em atuação enérgica. Porém, a vontade dorme, por enquanto. E se nessa criança o raciocínio está condenado a manifestar-se apenas mais tarde, cabe-nos então tratá-la também adequadamente para que ela possa depois ser estimulada a realizar algo com empenho. De início, ela parece um autêntico retardado, que, no entanto, talvez não seja em absoluto. E é preciso que se tenha a visão necessária para despertar a vontade em tal criança. Isso significa interferir em seu estado de sono acordado, a ponto de despertá-la cada vez mais, porque todo sono tem tendência a acordar, de forma que seu sono, enquanto vontade, que talvez seja bastante forte, mas esteja dormindo, desperte em idade posterior. Tal criança deve ser tratada apelando-se o menos possível ao seu raciocínio e à sua compreensão, mas sim, de certa forma, martelando-se algumas coisas atuantes sobre a vontade, fazendo-a andar ao mesmo tempo em que fala. Leve tal criança, não deverá haver muitas, para a frente da classe. Para outras crianças isso será animador, e para esta será construtivo. E façam-na dizer frases acompanhando as palavras com movimentos. O passo, homem passo, é passo, bom passo. Dessa maneira, os senhores ligarão a pessoa total no elemento volitivo com o simplesmente intelectual no conhecer,
e poderão cada vez mais despertar a vontade dessa criança para o pensamento. Somente o discernimento de que no homem desperto já é preciso lidar com diversos estados de consciência, com a vigília, o sonho e o sono, nos conduzirá a um real conhecimento de nossas tarefas diante do ser humano em evolução. Vai cair, eu começo o outro parágrafo no outro, né? Não vou. Bom dia. Eu vou parar por aqui hoje, tá bom? Não, tá. Mas muito grata. Tá bom. Você continua, né, Cris? Continuo.